Um homem milionário que vivia recluso há 5 anos decidiu fazer uma doação a um orfanato. Ao entrar no lugar, seus olhos congelaram diante de uma visão impossível. Uma menina de 5 anos era a cópia exata da mulher que ele amara e perdera tragicamente. O coração dele parou. Aqueles olhos verdes, aquele sorriso, aqueles cachos castanhos. Era como se o passado tivesse voltado à vida na forma de uma criança. Ele precisava descobrir quem era aquela menina. E quando encontrou a mãe dela, sua vida inteira mudou para sempre. Se você acredita em segundas chances e no poder do amor verdadeiro, inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Sua presença aqui é muito importante para nós. Augusto Fernandes tinha 39 anos e um patrimônio que a maioria das pessoas só sonharia em ter. Mas o dinheiro nunca conseguiu preencher o vazio que tomou conta de sua vida há 5 anos. Desde aquele dia terrível, ele se fechou para o mundo. A mansão em que vivia, uma propriedade imponente cercada por jardins impecáveis, tornara-se sua prisão voluntária. As paredes brancas e os móveis de design refinado testemunhavam sua solidão. Cecília havia sido a única mulher que conseguiu atravessar suas defesas. Ela era doce, inteligente e cheia de vida. Os olhos verdes dela brilhavam como esmeraldas quando sorria. Seus cabelos castanhos caíam em cachos naturais sobre os ombros. Ela tinha o dom de fazer qualquer ambiente parecer mais caloroso, apenas com sua presença. Augusto planejava se casar com ela. Havia comprado um anel de noivado, reservado uma data, começado a sonhar com uma família. Mas tudo desmoronou em uma tarde de setembro. Cecília estava voltando de uma reunião de trabalho quando um caminhão perdeu o controle na estrada. O acidente foi devastador. Augusto recebeu a notícia por telefone e sentiu seu mundo inteiro desabar. Ele nunca mais foi o mesmo. A dor era tão profunda que ele simplesmente desistiu de viver plenamente. Continuou administrando seus negócios de forma mecânica, mas sua alma havia se recolhido. Augusto era um homem alto, de ombros largos e postura firme. Seus cabelos negros começavam a exibir alguns fios prateados nas têmporas. Os olhos castanhos escuros carregavam uma tristeza permanente, mesmo quando ele tentava sorrir. Suas roupas eram sempre impecáveis. Ternos sob medida, sapatos italianos, relógios caros. Mas nada disso importava para ele. Eram apenas armaduras sociais que usava quando precisava sair. Nos últimos 5 anos, Augusto havia se tornado uma sombra de quem costumava ser. Ele evitava eventos sociais, recusava convites e mantinha apenas contatos profissionais essenciais. Sua única companhia constante era Dona Amélia, a governanta que cuidava da casa há décadas. Ela o conhecia desde que ele era jovem e tentava, sem sucesso, fazê-lo voltar a se interessar pela vida. "Senhor Augusto, o senhor precisa sair um pouco", dizia Dona Amélia com preocupação. "Ficar aqui sozinho não faz bem." "Estou bem, Dona Amélia", respondia ele sempre, sem convicção. Mas não estava bem. Augusto sabia disso. Cada dia era igual ao anterior. Ele acordava, checava seus investimentos, respondia e-mails, almoçava sozinho, trabalhava mais um pouco e depois passava as noites na biblioteca, tentando se perder em livros que não conseguia realmente ler. O silêncio da mansão era ensurdecedor. Foi em uma manhã de abril que algo diferente aconteceu. Augusto recebeu uma ligação de seu contador, Dr. Fábio, um homem de meia-idade que também cuidava de parte de suas questões filantrópicas. "Augusto, precisamos definir a doação trimestral", disse Dr. Fábio. "Você havia mencionado interesse em ajudar instituições de caridade. Que tal visitarmos o Orfanato Esperança? Eles fazem um trabalho maravilhoso com crianças em situação vulnerável." Augusto hesitou. Ele não saía para compromissos sociais há muito tempo, mas algo dentro dele, uma voz pequena e distante, sussurrou que talvez fosse hora de fazer algo diferente. Talvez ajudar alguém pudesse aliviar um pouco da dor que carregava. "Está bem", concordou ele. "Agende para amanhã." No dia seguinte, Augusto vestiu um terno cinza escuro e saiu da mansão pela primeira vez em semanas. O sol da manhã parecia mais brilhante do que ele se lembrava. O caminho até o orfanato durou 40 minutos. A cada quilômetro, ele sentia uma ansiedade crescente.
Não sabia por que estava tão nervoso. Era apenas uma visita de rotina. O Orfanato Esperança ficava em um bairro modesto da cidade. O prédio era antigo, mas bem cuidado. As paredes pintadas de amarelo claro davam um ar acolhedor ao lugar. Havia um pequeno pátio na frente, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de cuidadoras. Augusto desceu do carro e foi recebido pela diretora, uma mulher chamada Dona Beatriz, de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Senhor Fernandes, é uma honra recebê-lo, disse ela, apertando sua mão com firmeza. Sua doação fará uma diferença imensa na vida dessas crianças. É o mínimo que posso fazer, respondeu Augusto, educado, mas distante. Dona Beatriz começou a guiá-lo pelo orfanato. Ela explicava sobre os programas educacionais, as necessidades da instituição e os desafios de cuidar de tantas crianças com recursos limitados. Augusto ouvia com atenção, mas sua mente estava parcialmente em outro lugar. Até que atravessaram uma porta que dava para o pátio interno, e então ele a viu. No meio do pátio, sentada em um banco de madeira com um livro de desenhos no colo, estava uma menina de 5 anos. Seus cabelos castanhos caíam em cachos perfeitos sobre os ombros. Quando ela ergueu o rosto, Augusto sentiu o mundo parar. Os olhos verdes dela brilhavam exatamente como os de Cecília. O formato do rosto, o jeito como o nariz se curvava ligeiramente, o sorriso tímido. Era impossível, era surreal. Era como se o tempo tivesse voltado atrás. Augusto ficou paralisado no lugar. Seu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ele não conseguia desviar o olhar daquela criança. Era Cecília. Não podia ser, mas era. Cada traço, cada detalhe. A semelhança era assustadora. Senhor Fernandes, está tudo bem? Perguntou Dona Beatriz, notando sua palidez súbita. Aquela menina, murmurou ele, apontando discretamente. Quem é ela? Dona Beatriz seguiu seu olhar e suspirou. Ah, aquela é Valentina, uma criança adorável. Foi trazida para cá há 3 meses, explicou ela com tristeza. Sua mãe está passando por dificuldades financeiras muito sérias e não conseguiu mais cuidar dela. Foi uma decisão dolorosa, mas temporária. A mãe vem visitá-la sempre que pode. Temporária? Repetiu Augusto, ainda em choque. Sim, a mãe, Natália, está tentando reorganizar a vida. Ela trabalha muito, mas os custos são altos. Mora em um lugar pequeno, mal consegue pagar as contas. Deixar Valentina aqui foi a única forma de garantir que a menina tivesse comida e cuidados adequados enquanto ela se recupera financeiramente. Augusto sentiu uma onda de emoções. Compaixão, curiosidade, dor, esperança, tudo ao mesmo tempo. Ele não entendia completamente o que estava sentindo, mas sabia que não poderia simplesmente ir embora e esquecer aquela criança. Eu gostaria de ajudar, disse ele de repente, surpreso com suas próprias palavras. Ajudar? Dona Beatriz piscou confusa. Sim, essa mãe, Natália. Gostaria de conhecê-la. Talvez eu possa fazer algo para que ela e a filha possam ficar juntas novamente, explicou Augusto, sentindo determinação crescer dentro dele. Dona Beatriz hesitou. Senhor Fernandes, isso é muito generoso, mas preciso ser honesta. Natália é uma pessoa orgulhosa. Ela não aceita caridade facilmente. Deixar Valentina aqui já foi extremamente difícil para ela. Então vou fazer de um jeito que ela não sinta que é caridade, respondeu Augusto firme. Por favor, me ajude a encontrá-la. Pela primeira vez em 5 anos, Augusto Fernandes sentiu que tinha um propósito. Dona Beatriz conseguiu o contato de Natália e, após alguma insistência, ela concordou em se encontrar com Augusto. O encontro foi marcado para a tarde seguinte, em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Augusto chegou 10 minutos adiantado, nervoso de uma forma que não sentia há anos. Ele pediu um café e sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando as pessoas passarem pela rua. Quando Natália entrou na cafeteria, Augusto a reconheceu imediatamente, não apenas pela semelhança com Valentina, mas porque ela também carregava traços familiares. Os olhos verdes, os cabelos castanhos, a delicadeza nos movimentos. Ela era alguns anos mais nova que ele, aparentava ter 30 anos e usava roupas simples mas limpas, uma blusa branca e uma calça jeans desgastada. Seus olhos revelavam cansaço, mas também uma força silenciosa. Augusto se levantou quando ela se aproximou. Natália?
Perguntou ele, estendendo a mão. Sim, você deve ser Augusto Fernandes, respondeu ela, apertando sua mão brevemente, com cautela. Eles se sentaram. Natália pediu apenas um chá. Ela mantinha uma postura defensiva, os ombros levemente tensos. Augusto percebia que ela estava desconfortável e tentou começar a conversa de forma gentil. Obrigado por aceitar me encontrar, disse ele com sinceridade. Sei que deve ser estranho receber um convite de um desconhecido. A diretora Beatriz me explicou que você visitou o orfanato e demonstrou interesse em ajudar, respondeu Natália, cautelosa. Mas preciso ser honesta, Sr. Fernandes. Não entendo por que um homem rico se interessaria pela minha situação. Augusto respirou fundo. Ele havia pensado muito em como explicar sem parecer invasivo. Quando vi sua filha, Valentina, algo dentro de mim mudou, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela me lembrou alguém muito importante que eu perdi há 5 anos. Uma mulher chamada Cecília. Natália arregalou os olhos, surpresa. Cecília Drummond? Perguntou ela, incrédula. Agora foi a vez de Augusto ficar chocado. Sim, você a conhecia? Cecília era minha prima distante, explicou Natália, emocionada. Nossa família não era muito próxima, mas nos encontrávamos em algumas reuniões. Eu soube do acidente. Foi terrível. Sinto muito pela sua perda. Augusto sentiu um aperto no peito. Então era por isso. A semelhança não era coincidência. Valentina carregava os genes da família de Cecília. Obrigado, murmurou ele, tentando controlar a emoção. Agora entendo por que Valentina é tão parecida com ela. Natália assentiu, triste. Valentina puxou muito o lado da família Drummond. Todo mundo comenta isso. Um silêncio respeitoso se instalou entre eles. Depois de alguns segundos, Augusto retomou a palavra. Natália, quero ajudar você e Valentina. Não por pena, mas porque acredito que vocês merecem uma chance de ficarem juntas novamente. Natália enrijeceu. Senhor Fernandes, agradeço sua intenção, mas não aceito caridade, disse ela, firme mas educada. Já é humilhante o suficiente ter deixado minha filha em um orfanato. Não preciso de alguém me lembrando da minha falha como mãe. Você não falhou, rebateu Augusto, inclinando-se para a frente. Você fez o que podia para protegê-la. Isso não é falha, é amor. Natália desviou o olhar, os olhos marejados. Você não entende. Eu trabalhava em uma empresa de limpeza. Ganhava pouco, mas era o suficiente para pagar um aluguel pequeno e comprar comida. Então a empresa fechou. Fiquei desempregada por meses. Usei todas as minhas economias, fiz bicos, vendi o que tinha. Mas não foi suficiente, fui despejada. Não tinha onde morar com Valentina. Foi quando tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto, tentando manter a compostura. Levei Valentina ao orfanato e disse a ela que era temporário, que a mamãe ia voltar logo. Mas já se passaram 3 meses e eu ainda estou lutando. Consegui um emprego em uma lavanderia, mas o salário mal cobre meu aluguel e transporte. Não sobra nada. Augusto sentiu uma onda de compaixão. E o pai de Valentina? Perguntou ele delicadamente. Natália soltou uma risada amarga. O pai dela desapareceu quando soube que eu estava esperando. Nunca mais o vi. Criei Valentina sozinha desde o início. Você é uma mulher incrível, disse Augusto sincero, e merece ajuda. Deixe-me fazer algo por vocês. Por quê? Questionou Natália, desconfiada. Por que você se importa? Nem me conhece. Augusto hesitou. Como explicar que ver Valentina havia despertado algo nele que estava morto há anos? Como dizer que ajudar aquela mãe e filha parecia ser o propósito que ele havia perdido? Porque nos últimos 5 anos eu vivi como um fantasma, confessou ele, vulnerável. Quando Cecília partiu, eu desisti de viver de verdade. Mas ao ver Valentina, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. E percebi que talvez eu possa transformar minha dor em algo positivo. Natália o observou em silêncio, avaliando suas palavras. Ela via sinceridade nos olhos dele. O que você está propondo? Perguntou ela, cautelosa. Eu tenho uma casa grande, muito grande. Grande demais para uma pessoa só, explicou Augusto. Há uma ala de hóspedes que nunca uso. Você e Valentina poderiam morar lá, sem custos. Você teria seu espaço, sua privacidade e estaria perto de sua filha. Natália ficou boquiaberta.
Você está me oferecendo moradia de graça? Em sua casa? Isso é absurdo. Não é absurdo, é uma oportunidade, insistiu Augusto. Você poderia economizar seu salário, reorganizar suas finanças e, quando estivesse pronta, procurar um lugar seu. Mas pelo menos Valentina não precisaria ficar no orfanato. E o que você ganha com isso? Perguntou Natália desconfiada. Paz, respondeu Augusto, honesto. A chance de fazer algo bom. A sensação de que minha vida ainda tem sentido. Natália balançou a cabeça, incrédula. Eu não posso aceitar isso. Não o conheço. Como vou morar na casa de um estranho com minha filha? Entendo sua preocupação e respeito isso, disse Augusto respeitoso. Mas pense em Valentina. Ela precisa de você e você precisa de uma chance para se reerguer. Não estou pedindo nada em troca, apenas quero ajudar. Natália ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para sua xícara de chá. Seu coração estava dividido. Ela queria desesperadamente ter sua filha de volta, mas aceitar a ajuda de um estranho parecia perigoso e humilhante. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela finalmente. Claro, respondeu Augusto aliviado. Tome o tempo que precisar. Aqui está meu cartão. Se decidir aceitar, me ligue. Ele deslizou um cartão de visitas pela mesa. Natália o pegou e guardou no bolso. Obrigada por se importar, disse ela, levantando-se. Não sei se vou aceitar, mas agradeço a oferta. É um privilégio poder ajudar, respondeu Augusto, também se levantando. Eles se despediram e Natália saiu da cafeteria. Augusto ficou ali, observando-a se afastar. Ele não sabia se ela aceitaria, mas havia plantado uma semente, e pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu que havia feito algo significativo. 3 dias depois, seu telefone tocou. Era Natália. Senhor Fernandes, é Natália. Eu aceito sua oferta. Por Valentina, disse ela, a voz embargada, receosa. Augusto sorriu pela primeira vez em muito tempo. Você não vai se arrepender. Prometo, respondeu ele, sentindo esperança aquecer seu peito. Natália não dormiu nas 2 noites seguintes. A decisão de aceitar a oferta de Augusto a deixava dividida entre alívio e medo. Por um lado, finalmente poderia resgatar Valentina do orfanato e tê-la de volta em seus braços. Por outro, mudava-se para a casa de um homem praticamente desconhecido. Era um risco imenso, mas o amor por sua filha pesava mais que qualquer receio. Ela passou aqueles dias pensando em todas as possibilidades. E se Augusto não fosse quem dizia ser? E se houvesse segundas intenções? Mas então ela se lembrava do jeito como ele falara sobre Cecília, da tristeza genuína em seus olhos, da forma respeitosa como a tratara. Havia algo nele que inspirava confiança, mesmo que ela não conseguisse explicar exatamente o que. Na manhã combinada para a mudança, Natália arrumou suas poucas posses em 2 malas velhas. Roupas, alguns livros infantis de Valentina, fotografias da família, documentos importantes. Era tudo o que restara de sua vida. Ela olhou ao redor do quarto minúsculo que alugava em uma pensão. As paredes descascadas, a cama estreita, o cheiro de mofo. Não sentiria saudades daquele lugar. Augusto enviou um motorista para buscá-la. Quando o carro preto e reluzente parou em frente à pensão, alguns vizinhos olharam pela janela, curiosos. Natália entrou no veículo com as malas, sentindo-se fora de lugar naquele luxo. O banco de couro era macio, o ar-condicionado funcionava perfeitamente. Era um mundo completamente diferente do dela. O primeiro destino foi o orfanato Esperança. Natália sentiu o coração acelerar quando o carro parou em frente ao portão amarelo. Ela desceu rapidamente e entrou quase correndo. Dona Beatriz já a esperava na recepção com um sorriso caloroso. Natália, que alegria vê-la, disse a diretora, abraçando-a. Valentina está no pátio. Ela não sabe que você vem buscá-la hoje. Quero que seja uma surpresa, respondeu Natália emocionada, tentando conter as lágrimas. Ela atravessou o corredor com passos apressados até chegar ao pátio. E lá estava ela. Valentina sentada no mesmo banco de madeira, desenhando em um caderno velho. Os cachos castanhos balançavam levemente com a brisa. Quando a menina ergueu os olhos e viu sua mãe, o rosto dela se iluminou de uma forma que partiu e curou o coração de Natália ao mesmo tempo. "Mamãe!" gritou Valentina, largando o lápis e correndo em sua direção, alegre e surpresa.
Natália se ajoelhou e abriu os braços. Valentina se jogou neles com força, abraçando o pescoço da mãe como se nunca mais fosse soltá-la. Natália sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Minha princesa, mamãe está aqui, e vamos ficar juntas agora, sussurrou ela, beijando os cabelos da filha, transbordando amor. Para sempre? Perguntou Valentina, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da mãe, cheia de esperança. Para sempre, prometeu Natália, firme. Depois de se despedir da diretora e agradecer pelos cuidados, Natália e Valentina entraram no carro. A menina ficou encantada com o veículo, tocando nos botões e olhando pela janela com olhos arregalados. Mamãe, para onde estamos indo? Perguntou ela, curiosa. Vamos para um lugar novo, meu amor. Vamos ficar lá por um tempo, explicou Natália, acariciando os cabelos da filha ternamente. A mansão de Augusto ficava a cerca de 40 minutos do orfanato, em um bairro nobre cercado por árvores altas e muros discretos. Quando o carro passou pelo portão eletrônico e subiu pelo caminho de pedras até a entrada principal, Valentina arregalou os olhos ainda mais. Mamãe, é um castelo! Exclamou ela maravilhada. Natália também ficou impressionada, embora tentasse não demonstrar. A mansão era imponente. 3 andares, fachada branca com detalhes em pedra, jardins impecáveis com fontes e esculturas. Era o tipo de lugar que ela só via em filmes. Augusto os esperava na entrada, vestindo roupas mais casuais que no encontro anterior. Uma camisa social azul clara e calças escuras. Ele sorriu ao ver Valentina. Bem-vindas, disse ele, abrindo os braços em um gesto acolhedor. Espero que se sintam em casa. Valentina se escondeu atrás da mãe, tímida. Natália colocou a mão no ombro da filha protetora. Valentina, este é o Sr. Augusto. Ele foi muito gentil em nos oferecer um lugar para ficar, explicou Natália suavemente. Augusto se abaixou até ficar na altura da menina. Oi, Valentina. Você gosta de desenhar? Perguntou ele, apontando para o caderno que ela segurava gentil. A menina assentiu timidamente, apertando o caderno contra o peito. Eu tenho muitos lápis de cor lá dentro. Se quiser, podemos desenhar juntos um dia, ofereceu ele sorrindo de forma genuína. Valentina esboçou um sorriso pequeno, mas ainda mantinha a distância. Augusto entendeu e se levantou, respeitando o espaço dela. Venham, vou mostrar onde vocês vão ficar, disse ele, conduzindo-as para dentro. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte nas paredes, móveis de design refinado. Natália sentiu-se minúscula naquele espaço. Ela segurou firme a mão de Valentina, enquanto acompanhavam Augusto por corredores amplos. Eles subiram uma escadaria curva até o 2º andar e seguiram por outro corredor até a ala de hóspedes. Augusto abriu uma porta dupla e revelou uma suíte espaçosa com vista para o jardim. Havia uma cama de casal, um sofá confortável, uma televisão grande, um closet e um banheiro completo. Este será o quarto de vocês, anunciou Augusto, observando a reação delas, satisfeito. Natália ficou sem palavras. O quarto era maior que todo o apartamento onde morava antes. É muito, murmurou ela desconfortável. Não precisamos de tanto. Não é muito, é apenas um quarto, respondeu Augusto gentil. E há mais. Venham ver. Ele as levou até outra porta ao lado. Ao abri-la, revelou um quarto menor, claramente decorado para uma criança. Paredes pintadas de rosa claro, uma cama com dossel, prateleiras cheias de livros infantis, brinquedos organizados em caixas coloridas, uma mesa pequena com cadeiras para desenhar. Valentina soltou a mão da mãe e entrou no quarto com os olhos brilhando. É meu? Perguntou ela, virando-se para Augusto encantada. Se você quiser, sim, respondeu ele, sorrindo ao ver a felicidade da menina. Valentina começou a explorar o quarto, tocando nos brinquedos com cuidado, como se tivesse medo de que tudo desaparecesse. Natália sentiu as lágrimas voltarem. Ela nunca pôde dar algo assim para a filha. Senhor Fernandes, isso é demais. Eu não sei como agradecer, disse ela emocionada humildemente. Não precisa agradecer. Ver Valentina feliz já é suficiente, respondeu ele sincero. Eles voltaram para o quarto principal. Augusto explicou a rotina da casa. Dona Amélia, a governanta, preparava as refeições e cuidava da limpeza.
Eles podiam comer juntos ou separados, como preferissem. Havia uma biblioteca no primeiro andar, uma sala de jogos, uma academia. Tudo estava à disposição delas. E quanto a regras? Perguntou Natália desconfiada. O que você espera de nós? Apenas que se sintam confortáveis, respondeu Augusto tranquilo. Esta é uma casa grande e vazia. Ter vocês aqui trará vida ao lugar. Não há obrigações. Você pode continuar trabalhando, Valentina pode brincar, estudar. Vivam normalmente. Natália o estudou por um momento, procurando sinais de falsidade, mas só encontrou sinceridade. Tudo bem, disse ela, ainda hesitante, mas quero deixar claro. Vou pagar por isso de alguma forma. Não sou alguém que aceita favores sem retribuir. Não há nada a pagar, insistiu Augusto, firme, mas gentil. Mas, se fizer você se sentir melhor, pode ajudar Dona Amélia com algumas tarefas. Apenas se quiser. Natália assentiu. Era um compromisso que ela poderia aceitar. Naquela noite, depois de arrumar suas poucas coisas e colocar Valentina para dormir no quarto novo, Natália sentou-se na beirada da cama e deixou as lágrimas caírem. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, mas também de medo. Ela havia dado um salto no escuro. Havia confiado em um estranho por desespero e amor. Agora, só restava esperar para ver se tinha feito a escolha certa. Lá embaixo, em seu escritório, Augusto também refletia. Ele olhava para uma fotografia antiga de Cecília que guardava na gaveta. Os olhos verdes dela o encaravam com aquele sorriso doce. Talvez você tenha me enviado elas, Cecília, murmurou ele, tocando a foto com delicadeza, esperançoso. Talvez seja hora de eu voltar a viver. Ele guardou a fotografia e se permitiu sorrir. Pela primeira vez em 5 anos, sua casa não parecia tão vazia. Os primeiros dias na mansão foram estranhos para Natália e Valentina. Elas se moviam com cuidado, como se fossem intrusos em um museu. Natália acordava cedo e preparava café da manhã para ela e a filha, recusando-se a deixar Dona Amélia fazer tudo. A governanta, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso bondoso, insistia em ajudar, mas Natália mantinha sua independência como forma de preservar sua dignidade. Valentina, por outro lado, adaptou-se mais rapidamente. Crianças têm uma capacidade incrível de aceitar novas realidades. Ela explorava a casa com curiosidade, descobrindo cada canto. Ficava horas na sala de jogos, brincando com brinquedos que nunca imaginou ter. Desenhava na mesinha do quarto e deixava seus desenhos espalhados pela casa como marcas de sua presença. Augusto mantinha uma distância respeitosa. Ele não queria invadir o espaço delas, nem fazê-las sentir-se pressionadas. Passava a maior parte do tempo em seu escritório, trabalhando ou lendo. Mas, vez ou outra, cruzava com elas pelos corredores. Sempre cumprimentava educadamente e seguia em frente. Valentina começou a acenar timidamente quando o via. Natália apenas agradecia com um aceno de cabeça, ainda cautelosa. Uma manhã, Augusto estava tomando café na varanda quando Valentina apareceu, segurando seu caderno de desenhos. Ela parou a alguns metros de distância, hesitante. "Bom dia, Valentina", disse ele, sorrindo gentilmente. "Dormiu bem?" A menina assentiu, aproximando-se devagar. "Senhor Augusto, você disse que tinha lápis de cor", começou ela com a voz baixa, tímida. "Disse sim. Quer que eu os pegue para você?" ofereceu ele entusiasmado. Valentina balançou a cabeça afirmativamente. Augusto levantou-se e foi até o escritório, voltando minutos depois com uma caixa enorme de lápis de cor profissionais. Havia pelo menos 60 cores diferentes. Os olhos de Valentina se arregalaram. "São tantos!" exclamou ela maravilhada. "Pode ficar com eles. São seus agora", disse Augusto, entregando a caixa, feliz. "De verdade?" perguntou ela, segurando a caixa com reverência, incrédula. "De verdade", confirmou ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "E se precisar de mais alguma coisa para desenhar, é só me avisar." Valentina abraçou a caixa contra o peito e sorriu. Era a primeira vez que ela sorria abertamente para ele. Augusto sentiu algo aquecer em seu peito. Era uma sensação esquecida. Afeto, conexão, propósito. "Obrigada", disse Valentina sincera, antes de correr de volta para dentro da casa. Natália havia observado tudo da janela da cozinha. Ela viu a gentileza de Augusto, o cuidado com que ele tratou sua filha.
E apesar de ainda manter suas defesas erguidas, começou a sentir que talvez, apenas talvez, ele fosse realmente quem dizia ser. Naquela tarde, Natália decidiu ajudar Dona Amélia na cozinha. Ela insistiu em preparar o jantar. Fez um ensopado simples, mas saboroso, algo que costumava fazer para Valentina, quando ainda tinham um lar próprio. Dona Amélia aceitou a ajuda de bom grado, e as duas conversaram enquanto cozinhavam. Senhor Augusto é um bom homem, disse Dona Amélia, descascando batatas afetuosa. Apenas muito solitário. Esta casa estava morrendo de silêncio. Ele mora sozinho há muito tempo? Perguntou Natália, curiosa. 5 anos, desde que perdeu a noiva. Ele nunca mais foi o mesmo. Fechou-se para o mundo, explicou a governanta, suspirando. Ver vocês aqui trouxe uma luz de volta aos olhos dele. Natália processou aquela informação. Augusto era um homem marcado pela perda, assim como ela. Talvez fosse isso que os conectava de alguma forma. A dor compartilhada. Quando o jantar ficou pronto, Dona Amélia insistiu que todos comessem juntos na sala de jantar. Natália hesitou, mas acabou concordando. Augusto desceu quando foi chamado, e pareceu genuinamente surpreso ao ver a mesa posta com o ensopado fumegante. Você cozinhou? Perguntou ele a Natália, impressionado. Sim, é o mínimo que posso fazer, respondeu ela, um pouco defensiva, humilde. Cheira maravilhosamente bem, elogiou ele, sentando-se à mesa grato. Valentina já estava sentada, balançando as perninhas na cadeira, animada. Eles começaram a comer em silêncio, um pouco desconfortável no início. Mas então Valentina começou a falar sobre os desenhos que havia feito com os lápis novos. Mostrou a Augusto um desenho de uma casa com 3 pessoas na frente. Quem são eles? Perguntou Augusto, observando o desenho com atenção, gentil. Sou eu, a mamãe e você, explicou Valentina inocentemente, apontando para cada figura. Natália quase engasgou com a comida. Augusto ficou paralisado por um segundo, tocado pela inclusão. Ele olhou para Natália, que desviou o olhar, constrangida. É um desenho muito bonito, Valentina. Obrigado por me incluir, disse ele sorrindo com sinceridade e emocionado. O jantar continuou com mais leveza. Eles conversaram sobre pequenas coisas, o jardim, os livros da biblioteca, a escola que Valentina começaria a frequentar em breve. Aos poucos, as barreiras invisíveis começavam a cair. Depois do jantar, Natália colocou Valentina para dormir e foi sentar-se no pequeno terraço do quarto. A noite estava clara e as estrelas brilhavam intensamente. Ela respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo do amanhã. Augusto, em seu próprio quarto, também olhava para o céu. Ele pensava em como a vida podia mudar rapidamente. Há uma semana, ele vivia em completa solidão. Agora havia vozes na casa, risos de criança, movimento. Era estranho, mas bom. Muito bom. Ele não sabia ainda o que aquilo significava. Não sabia se estava apenas ajudando 2 pessoas necessitadas ou se havia algo mais profundo acontecendo. Mas pela primeira vez desde que perdeu Cecília, ele sentia que havia uma razão para acordar no dia seguinte. E isso, por enquanto, era mais do que suficiente. As semanas passaram e a convivência entre Augusto, Natália e Valentina ganhou uma rotina confortável. Valentina começou a frequentar uma escola particular próxima à mansão, matriculada por Augusto, apesar dos protestos iniciais de Natália. Ele argumentou que a menina merecia a melhor educação possível e que aquilo não era um favor, mas um investimento no futuro dela. Natália acabou cedendo, embora lutasse internamente contra o sentimento de estar em dívida com ele. A relação entre Augusto e Valentina floresceu naturalmente. Ele a buscava na escola algumas vezes, ajudava com a lição de casa, brincava com ela no jardim. A menina começou a chamá-lo de tio Augusto, um apelido que ele aceitou com um sorriso emocionado. Era como se um pedaço do coração dele, há tanto tempo congelado, estivesse finalmente descongelando. Com Natália, porém, as coisas eram mais complicadas. Ela mantinha uma cordialidade educada, mas distante. Agradecia por tudo, ajudava Dona Amélia sempre que possível e evitava ficar a sós com Augusto por muito tempo. Havia uma muralha invisível ao redor dela, construída por anos de desilusões e dificuldades. Ela não confiava facilmente
e temia que baixar a guarda fosse um erro. Uma noite, depois de colocar Valentina para dormir, Natália desceu para pegar um copo de água na cozinha. Ela não esperava encontrar ninguém àquela hora, mas Augusto estava sentado à mesa, com uma xícara de chá e um livro aberto à frente. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e sorriu gentilmente. Desculpe, não queria incomodar, disse ela, indo direto para a geladeira tentando manter distância. Não incomoda, a casa é sua também, respondeu ele, voltando a atenção para o livro, respeitoso. Natália pegou a água e estava prestes a sair quando hesitou. Havia algo na postura dele, uma solidão silenciosa que a fez parar. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, virando-se para encará-lo curiosa. Claro, respondeu Augusto, fechando o livro atento. Por que você faz tudo isso? De verdade. Não me venha com a história de que é apenas bondade. Ninguém abre a casa e o coração assim sem um motivo, questionou ela, direta, mas não agressiva, buscando sinceridade. Augusto suspirou. Ele sabia que essa conversa chegaria eventualmente. Você está certa. Há um motivo, admitiu ele, fazendo um gesto para que ela se sentasse, honesto. Natália hesitou, mas acabou puxando uma cadeira e sentando-se à mesa, atenta. Quando Cecília partiu, eu também parti, começou Augusto, a voz carregada de tristeza. Não fisicamente, mas emocionalmente. Desisti de viver. Esta mansão se tornou meu túmulo. Eu me isolei porque achei que nada mais valia a pena. Ele pausou, olhando para a xícara de chá como se buscasse forças nas folhas molhadas. Então vi Valentina naquele orfanato e algo dentro de mim acordou. Era como se Cecília estivesse me enviando um sinal, como se ela estivesse dizendo que ainda havia vida para ser vivida, ainda havia propósito a ser encontrado, continuou ele, erguendo os olhos para Natália, vulnerável. Ajudar vocês não é caridade, Natália. É salvação. Minha salvação. Natália ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Ela via a sinceridade nos olhos de Augusto, a dor crua e honesta. E pela primeira vez, permitiu-se vê-lo não como um benfeitor distante, mas como um ser humano tão ferido quanto ela. Eu entendo, murmurou ela suavemente. Também sei o que é perder pedaços de si mesma. Conte-me, pediu ele gentil, oferecendo espaço para que ela se abrisse. Natália respirou fundo. Fazia tempo que não falava sobre sua história com ninguém. Eu tinha 24 anos quando engravidei de Valentina. O pai dela era alguém em quem eu confiava, ou pelo menos achei que confiava. Quando contei que estava esperando, ele desapareceu da noite para o dia. Bloqueou meu número, mudou de cidade. Fiquei sozinha, começou ela, a voz trêmula mas firme, corajosa. Augusto escutava atentamente sem interromper. Minha família não foi de grande ajuda. Meus pais já eram falecidos e eu tinha poucos parentes próximos. Criei Valentina sozinha desde o primeiro dia. Trabalhei em empregos que mal pagavam as contas. Vivi em lugares pequenos e sujos, mas sempre dei o melhor que podia para minha filha. Ela nunca passou fome, nunca dormiu sem um abraço antes de dormir, continuou Natália, orgulhosa apesar da dor, determinada. Você é uma mãe incrível, disse Augusto, admirado, sincero. Mas não foi suficiente, foi? Respondeu ela, amarga. Perdi o emprego. Fui despejada. Tive que deixar minha filha em um orfanato. Falhei. Não falhou. Você fez o que era necessário para protegê-la, rebateu Augusto firme, olhando-a nos olhos. Isso não é falha, Natália. É amor. O tipo mais difícil e corajoso de amor. Natália sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ela havia chorado o suficiente. Às vezes me pergunto se Valentina vai me perdoar por ter-a abandonado, confessou ela, vulnerável, receosa. Ela nunca vai pensar que foi abandonada porque você nunca a abandonou. Você a deixou em um lugar seguro, enquanto lutava por um futuro melhor para vocês duas. Isso é sacrifício, não abandono, argumentou Augusto com convicção, reconfortante. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Havia algo reconfortante naquele momento compartilhado. Duas almas feridas, reconhecendo a dor uma da outra. Obrigada por me ouvir, disse Natália, finalmente grata. Obrigado por confiar em mim, respondeu Augusto, sorrindo levemente, respeitoso. Naquela noite algo mudou entre eles. A muralha de Natália começou a rachar,
deixando pequenas frestas por onde a luz podia entrar. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou sutilmente. Natália começou a participar mais das refeições, a conversar mais abertamente. Ela contava histórias sobre Valentina bebê, sobre as dificuldades que enfrentou, sobre seus sonhos adiados. Augusto ouvia tudo com atenção genuína, compartilhando também um pouco mais de si mesmo. Falava sobre sua empresa, sobre como construiu sua fortuna, sobre a solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Valentina, percebendo a aproximação entre os dois adultos, ficava radiante. Ela adorava quando jantavam juntos, quando Augusto contava histórias engraçadas que faziam sua mãe rir. O riso de Natália era algo raro e precioso. Quando acontecia, iluminava todo o ambiente. Mas nem tudo eram flores. Um dia, durante o almoço, Dona Amélia mencionou que uma antiga conhecida de Augusto havia ligado. Uma mulher chamada Patrícia, que fora amiga de Cecília. Ela perguntou se você gostaria de jantar com ela um dia desses, informou Dona Amélia inocentemente servindo o almoço. Natália sentiu uma pontada estranha no peito. Ciúmes? Não, não podia ser. Ela não tinha direito de sentir ciúmes. Augusto não era dela. Ele era apenas alguém que as estava ajudando. Mas a sensação incômoda permaneceu. Diga a ela que agradeço, mas estou ocupado, respondeu Augusto, sem dar importância, desinteressado. Natália o observou discretamente. Ele parecia genuinamente desinteressado. Isso deveria aliviar o desconforto dela, mas de alguma forma apenas o intensificou. Ela estava começando a sentir algo por ele. Impossível. Seria absurdo. Perigoso. Ela não podia se permitir. Naquela noite, Natália deitou-se e tentou organizar seus sentimentos. Augusto era gentil, atencioso, generoso. Mas também era rico, sofisticado, de um mundo completamente diferente do dela. Quando ela e Valentina saíssem daquela casa para reconstruir suas vidas, ele voltaria à sua solidão e elas seguiriam em frente. Era assim que deveria ser. Não havia espaço para sentimentos confusos nessa equação. Mas por que então seu coração insistia em acelerar toda vez que ele sorria? Por que ela pegava-se pensando nele nos momentos mais inesperados? Natália fechou os olhos, tentando afastar esses pensamentos. Mas eles persistiam, teimosos e assustadores. Ela estava começando a cair, e isso era a última coisa que poderia acontecer. Contudo, o coração tem razões que a razão desconhece. A mansão, antes um mausoléu de lembranças e solidão, agora pulsava com vida. O riso de Valentina ecoava pelos corredores. O aroma das refeições que Natália insistia em ajudar a preparar preenchia a cozinha. E Augusto, pela primeira vez em anos, sentia-se parte de algo maior que sua própria dor. Natália havia conseguido um emprego melhor, como assistente administrativa em uma empresa de consultoria. O salário era decente e permitia que ela finalmente começasse a economizar. Ela abriu uma caderneta de poupança e depositava ali uma parte do que ganhava todo mês. Era seu plano de saída. Um dia, quando tivesse o suficiente, alugaria um apartamento para ela e Valentina. Mas sempre que pensava em partir, uma sensação estranha apertava seu peito. Relutância, saudade antecipada. Ela tentava ignorar esses sentimentos, mas eles cresciam a cada dia. Augusto, por sua vez, estava redescobrindo aspectos de si mesmo que julgava perdidos. Ele voltou a sorrir com facilidade. Começou a sair mais, não apenas para compromissos de trabalho, mas para levar Valentina ao parque, ao cinema, à biblioteca. Ele descobriu prazer em comprar livros infantis e ver os olhos da menina brilharem ao recebê-los. E percebia com crescente clareza que seu coração estava se abrindo não apenas para Valentina, mas também para Natália. Havia momentos em que ele a observava discretamente. A forma como ela prendia os cabelos atrás da orelha quando estava concentrada. O jeito como seus olhos se iluminavam quando Valentina contava algo engraçado. A delicadeza com que tratava tudo ao redor, como se o mundo fosse frágil e precisasse ser manuseado com cuidado. Augusto começou a perceber que seus sentimentos por Natália iam além de compaixão ou amizade. Havia atração, respeito, admiração e, sim, amor. Mas ele temia estragar tudo ao confessar algo tão complicado. Um sábado à tarde, Augusto sugeriu um passeio ao jardim botânico da cidade. Valentina adorou a ideia.
Natália hesitou, mas acabou aceitando. Os três saíram juntos, parecendo, para qualquer observador externo, uma família comum. Caminharam entre as flores. Valentina correndo à frente, explorando cada trilha com entusiasmo. Ela está tão feliz, comentou Natália, observando a filha com ternura, orgulhosa. E você, está feliz? Perguntou Augusto, olhando para ela com curiosidade e esperançoso. Natália virou-se para encará-lo. Havia algo na pergunta dele que parecia pedir mais do que uma resposta simples. Estou em paz, pela primeira vez em muito tempo, respondeu ela, honesta, suavemente. E tenho você para agradecer por isso. Você não me deve nada, disse Augusto, sério, mas gentil, aproximando-se um pouco. Na verdade, sou eu quem deveria agradecer. Vocês trouxeram luz de volta à minha vida. Eles se encararam por um momento prolongado. Havia algo não dito pairando no ar. Uma tensão suave, quase doce. Natália sentiu seu coração acelerar. Augusto deu um passo à frente, hesitante. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, Valentina voltou correndo, segurando uma flor que havia encontrado. Olha, mamãe! Olha, tio Augusto! Exclamou ela animada, interrompendo o momento. Eles sorriram para a menina, o instante desfeito, mas não esquecido. O passeio continuou, mas algo havia mudado. Ambos sabiam. Naquela noite, depois de colocar Valentina para dormir, Natália foi até o terraço do quarto. Ela precisava de ar. Seus pensamentos estavam confusos. Ela sabia que estava se apaixonando por Augusto, e isso a assustava. Como poderia funcionar? Eles vinham de mundos tão diferentes. Ele era rico, culto, refinado. Ela era uma mãe solteira lutando para se reerguer. Seria tolice acreditar que algo poderia florescer entre eles. Mas o coração dela insistia em desafiar a lógica. Enquanto isso, Augusto estava em seu escritório, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Ele segurava a antiga fotografia de Cecília. Olhou para o rosto dela por um longo tempo. Sentiu a dor familiar, mas percebeu que ela não era mais tão aguda. Havia espaço agora. Espaço para algo novo. Cecília, eu sempre vou te amar, murmurou ele para a foto com reverência, despedindo-se. Mas acho que é hora de seguir em frente. Acho que você gostaria que eu fizesse isso. Ele guardou a fotografia na gaveta, não para esquecê-la, mas para honrá-la de uma forma diferente. Cecília faria parte de quem ele era, mas não precisava mais ser tudo o que ele era. Os dias seguintes foram preenchidos com pequenos gestos que falavam mais alto que palavras. Augusto começou a deixar flores frescas na mesa de café da manhã. Natália passou a preparar o chá favorito dele nas tardes. Valentina desenhava retratos dos três juntos e pendurava pela casa. Eles jantavam juntos todas as noites, conversando sobre tudo e nada. Riam mais. Tocavam-se acidentalmente e sentiam eletricidade nesses toques breves. Uma noite chuvosa, Valentina teve um pesadelo e acordou chorando. Natália correu para o quarto dela, acalmando-a com palavras suaves e abraços apertados. Augusto, que também ouvira os gritos, apareceu na porta, preocupado. — Está tudo bem? Perguntou ele, olhando para a mãe e filha, ansioso. — Apenas um pesadelo. Ela já está melhor, respondeu Natália, acariciando os cabelos de Valentina, tranquilizadora. — Posso entrar? Pediu Augusto, respeitoso, cauteloso. Natália assentiu. Ele entrou e sentou-se na beirada da cama. Valentina estendeu os bracinhos para ele. Augusto a abraçou, sentindo o coração apertar de afeto. A menina se acalmou completamente em seus braços. — Tio Augusto, você vai ficar aqui até eu dormir? Pediu ela com a voz sonolenta, carente. — Claro que sim, pequena, prometeu ele, acariciando os cabelos dela, amoroso. Natália observava a cena com os olhos marejados. Ver Augusto cuidando de sua filha com tanto carinho desarmava todas as suas defesas. Ela se sentou ao lado deles. Os três ficaram ali, amontoados na cama pequena de Valentina, até que a menina adormecesse novamente. Quando saíram do quarto, Augusto e Natália ficaram parados no corredor, próximos demais para ser casual, distantes demais para ser suficiente. A chuva batia nas janelas. A casa estava envolta em uma quietude acolhedora. — Obrigada por estar aqui, disse Natália, sua voz quase um sussurro, grata, emocionada. — Não há outro lugar onde eu preferiria estar, respondeu Augusto, olhando nos olhos dela com intensidade, sincero, apaixonado. Eles ficaram ali,
encarando-se. O tempo pareceu parar. Augusto ergueu a mão lentamente e tocou o rosto de Natália com delicadeza. Ela fechou os olhos, sentindo o calor daquele toque. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas neles. Eu tenho medo, confessou ela, vulnerável, tremendo. Eu também, admitiu ele, aproximando-se um pouco mais, compartilhando o medo. Mas talvez seja a hora de termos coragem. Lentamente, como se tivessem todo o tempo do mundo, Augusto inclinou-se e beijou a testa de Natália. Foi um beijo casto, respeitoso, mas carregado de promessas. Natália sentiu algo dentro dela se render. Não completamente, mas o suficiente para deixar uma porta entreaberta. Eles se despediram em silêncio e foram para seus respectivos quartos. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir. Seus corações batiam acelerados, seus pensamentos giravam em torno um do outro. Algo estava nascendo entre eles. Algo assustador, mas também maravilhoso. E ambos sabiam que não havia mais volta. As semanas seguintes foram uma mistura de felicidade e tensão não resolvida. Augusto e Natália dançavam ao redor de seus sentimentos, aproximando-se, mas nunca completamente. Havia toques acidentais que duravam um segundo a mais, olhares que diziam o que as palavras não ousavam, sorrisos que carregavam significados ocultos, mas nenhum dos dois dava o passo definitivo. Ambos tinham medo, medo de arruinar o equilíbrio frágil que haviam construído, medo de que tudo desmoronasse. Valentina, com a percepção aguçada das crianças, notava tudo. Ela começou a fazer perguntas inocentes, mas reveladoras. Mamãe, você gosta do tio Augusto? Perguntou ela uma tarde enquanto desenhavam juntas, curiosa, esperançosa. Natália engasgou levemente. Claro que gosto, querida. Ele é muito gentil conosco, respondeu ela, tentando manter a voz casual, desviando do assunto. Não, mamãe. Gosta tipo, como as princesas gostam dos príncipes nos filmes, insistiu Valentina, olhando para a mãe com olhos grandes e expectantes, inocente. Natália sentiu o rosto queimar. Valentina, de onde você tirou essa ideia? Perguntou ela, tentando ganhar tempo, constrangida, porque você fica vermelha quando ele sorri para você. E ele também fica vermelho. Observou a menina com simplicidade desconcertante, sábia à sua maneira. Natália não soube o que responder. Mudou de assunto rapidamente, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente. Era tão óbvio assim. Todo mundo percebia. Que vergonha. Que confusão. Do outro lado da cidade, Augusto enfrentava seus próprios demônios. Ele estava em uma reunião de negócios quando seu sócio, Rodrigo, fez um comentário casual que o atingiu como um soco. Ouvi dizer que você está abrigando uma mulher e uma criança em sua casa. É verdade? Perguntou Rodrigo, com um sorriso insinuante e intrometido. Sim, estou ajudando uma mãe que estava passando por dificuldades, respondeu Augusto, defensivo, sério. Cuidado, meu amigo, as pessoas falam. Podem pensar coisas erradas, alertou Rodrigo, com falsa preocupação, malicioso. Que pensem o que quiserem. Eu sei o que estou fazendo, rebateu Augusto, firme mas irritado internamente. A conversa terminou ali, mas plantou uma semente de preocupação em Augusto. Ele não se importava com o que os outros pensavam, mas se importava com Natália. E se os rumores chegassem até ela? E se ela se sentisse exposta, julgada? Ele precisava protegê-la. Mas como? Naquela noite, durante o jantar, Augusto estava visivelmente preocupado. Natália notou, mas não disse nada na frente de Valentina. Depois que a menina foi dormir, ela o encontrou na biblioteca, olhando pela janela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, aproximando-se, preocupada, atenciosa. Augusto virou-se para encará-la. Ele hesitou, mas decidiu ser honesto. Hoje alguém fez um comentário sobre você e Valentina morarem aqui. Insinuou que as pessoas poderiam julgar a situação, contou ele, frustrado, protetor. Natália sentiu o estômago apertar. E o que você disse? Perguntou ela ansiosa, temerosa. Que não me importo com o que pensam, mas fiquei preocupado com você. Não quero que se sinta desconfortável ou exposta, explicou ele, olhando-a com ternura, sincero. Natália suspirou. Ela sabia que esse dia chegaria. As pessoas sempre julgavam, especialmente mulheres em situações vulneráveis. Eu já esperava isso, admitiu ela, cansada, mas resignada. Sempre tem alguém pronto para pensar o pior. Então me deixe tornar isso oficial.
disse Augusto, de repente determinado, decidido. Oficial? Como assim? Perguntou Natália, confusa, piscando. Me deixe apresentar você como alguém importante na minha vida, como minha companheira. Assim ninguém poderá dizer nada, propôs ele corajoso, expondo-se. Natália ficou sem palavras. Seu coração disparou. Augusto, você não precisa fazer isso. Não precisa proteger minha reputação dessa forma, respondeu ela, tocada, mas assustada, hesitante. Não é apenas sobre reputação, Natália, disse ele, aproximando-se, pegando suavemente as mãos dela, vulnerável. É sobre o que eu sinto. Eu me apaixonei por você e por Valentina. Vocês são minha família agora. Natália sentiu as lágrimas brotarem. Ela queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas o medo era maior. Como você pode ter certeza? Eu venho com tanto bagagem. Sou mãe solteira, sem dinheiro, sem nada para oferecer, argumentou ela, insegura, duvidosa. Você oferece tudo o que importa. Bondade, força, amor. Você me fez voltar a viver, Natália. Não vê isso? Disse ele, firme, olhando nos olhos dela com intensidade, apaixonado. E se não funcionar? E se você se arrepender? Valentina não merece passar por outra decepção, contestou ela, protetora, com medo de machucar a filha. Eu nunca vou decepcioná-las. Prometo isso com minha vida, jurou Augusto, segurando as mãos dela mais firmemente, sincero, comprometido. Natália quis acreditar. Mas antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Alô? Natália? Sou eu, Fábio, o pai de Valentina, disse a voz do outro lado, quebrando o encanto do momento, trazendo o passado de volta. O sangue de Natália gelou. Ela não ouvia aquela voz há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos aquele homem havia desaparecido, abandonando-a grávida e sozinha. E agora ele tinha a audácia de ligar? O que você quer? Perguntou ela, a voz tremendo de raiva contida, defensiva. Soube que você está bem, que está morando em uma mansão com um homem rico. Parabéns, hein? Sempre soube que você daria um jeito, disse ele, com um tom zombeteiro e amargo, venenoso. Como você soube onde estou? Exigiu ela, alarmada, furiosa. Tenho meus contatos. Olha, eu sei que fui um idiota no passado, mas agora estou diferente. Quero conhecer minha filha, pediu ele, fingindo arrependimento, manipulador. Você não tem filha. Você abandonou esse direito quando sumiu, rebateu Natália, tremendo de emoção, protetora. Cuidado, Natália. Eu tenho direitos legais. Posso pedir a guarda compartilhada. E com você morando de favor na casa de um estranho, talvez um juiz ache que eu sou a melhor opção, ameaçou ele, cruel, calculista. Natália sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando ela finalmente estava reconstruindo sua vida. Não se atreva a chegar perto dela, disse ela, baixinho, mas com intensidade, ameaçadora. Vamos ver, respondeu ele, antes de desligar. Natália deixou o telefone cair da mão. Suas pernas fraquejaram. Augusto a segurou antes que ela caísse. O que aconteceu? Quem era? Perguntou ele, desesperado, apoiando-a, protetor. O pai de Valentina. Ele está de volta. E está ameaçando tirar minha filha de mim, explicou ela, chorando, completamente abalada. Augusto sentiu a fúria crescer dentro dele. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Vamos lutar contra isso juntos, disse ele, firme, decidido, abraçando-a com força. Mas Natália estava em pânico. Ela havia confiado, havia baixado a guarda, e agora o passado voltava para destruir tudo. Seria esse o preço de ter acreditado na felicidade? Será que ela e Valentina nunca teriam paz? Os dias seguintes foram um turbilhão de medo e preparação. Fábio, o pai de Valentina, não era apenas uma ameaça vazia. Ele contratou um advogado e oficialmente entrou com um pedido de guarda compartilhada. Alegava que havia mudado, que estava estável financeiramente e que queria fazer parte da vida da filha. Mas Natália sabia a verdade. Ele não queria Valentina por amor. Queria feri-la. Queria poder. Ou quem sabe dinheiro. Ao descobrir sua ligação com Augusto, Augusto contratou os melhores advogados de sua firma. Eles trabalharam incansavelmente para construir um caso contra Fábio. Levantaram seu histórico de abandono, a falta de apoio financeiro durante anos,
sua ausência completa. Mas o sistema legal era lento e imprevisível. E Fábio tinha direitos, por mais injusto que parecesse. Natália estava destruída. Ela mal conseguia comer ou dormir. Tentava manter uma fachada de normalidade para Valentina, mas a menina percebia que algo estava errado. "Mamãe, por que você está triste?" perguntou Valentina uma manhã, segurando a mão da mãe, preocupada, sensível. "Estou apenas um pouco cansada, meu amor. Mas vai passar", mentiu Natália, forçando um sorriso, protegendo a filha. Augusto tentava ser forte para ambas, mas também estava abalado. A possibilidade de perder Valentina, de vê-la ser arrastada para longe, era insuportável. Ele se apegara àquela menina de uma forma que não imaginava possível. E Natália? Ver Natália sofrer era como ter o próprio coração dilacerado. A audiência foi marcada para uma terça-feira cinzenta. Natália vestiu sua roupa mais formal, uma blusa branca e uma calça preta que havia comprado anos atrás. Augusto usava um terno impecável. Eles entraram no tribunal juntos, mãos entrelaçadas. Do outro lado da sala, Fábio esperava com seu advogado. Ele era um homem de aparência comum, cabelos curtos, postura arrogante. Quando viu Natália, esboçou um sorriso cínico que fez o sangue dela ferver. O juiz entrou e a audiência começou. O advogado de Fábio apresentou argumentos sobre direitos paternos, alegando que seu cliente havia se arrependido de seus erros passados e merecia uma segunda chance. Falou sobre estabilidade financeira recente, sobre o desejo genuíno de conhecer a filha. Tudo soava ensaiado, falso. O advogado de Natália contra-atacou com evidências do abandono. Mostrou registros de que Fábio nunca havia pago pensão, nunca havia visitado, nunca havia sequer perguntado sobre Valentina. Apresentou testemunhas, incluindo Dona Beatriz do orfanato, que falaram sobre o amor e dedicação de Natália. Augusto também foi chamado a depor. Ele falou sobre como conheceu Natália, sobre o caráter dela, sobre o vínculo entre mãe e filha. Falou com paixão, com verdade. O juiz ouviu tudo atentamente. Mas então aconteceu o inesperado. O advogado de Fábio fez uma acusação chocante. "Excelência, gostaríamos de questionar a natureza do relacionamento entre a senhora Natália e o senhor Augusto Fernandes. A senhora Natália vive na residência dele há meses. Não seria essa uma situação inadequada para uma criança?" argumentou o advogado insinuante, tentando manchar a imagem dela. Natália sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva. Augusto cerrou os punhos. "Objeção, excelência. A vida pessoal da minha cliente não é relevante para este caso", protestou o advogado de Natália, firme, defendendo-a. "Sustentado. Mantenha-se nos fatos relevantes", ordenou o juiz, sério. Mas o estrago estava feito. A dúvida havia sido plantada. Natália sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Tudo pelo que ela havia lutado estava sendo usado contra ela. Quando saíram do tribunal, Natália estava exausta. O juiz havia reservado a decisão para análise. Eles teriam que esperar semanas pela sentença final. "Ele não vai vencer", disse Augusto, segurando as mãos dela, tentando reconfortar, determinado. "Você não pode prometer isso", respondeu Natália, derrotada, sem esperança. "Posso, porque vou fazer tudo ao meu alcance para proteger vocês", jurou ele, olhando nos olhos dela, feroz, apaixonado. Naquela noite, Natália não conseguiu ficar na mansão. Ela precisava de ar. Saiu para caminhar pelo jardim, tentando organizar os pensamentos. Augusto a seguiu a uma distância respeitosa, garantindo que ela estava segura. Eventualmente, Natália parou perto da fonte no centro do jardim e se sentou na beirada. Augusto aproximou-se e sentou-se ao lado dela, em silêncio. "Eu não deveria ter aceitado sua ajuda", disse ela finalmente com a voz quebrada, culpada. "Não diga isso", pediu ele, magoado, mas compreensivo. "É verdade. Se eu tivesse lutado sozinha, talvez Fábio não tivesse aparecido. Ele veio porque soube que estou aqui. Ele quer dinheiro ou quer me fazer sofrer. E agora Valentina vai pagar por isso", lamentou ela desesperada, quebrando. "Natália, olhe para mim", pediu Augusto, virando-se para encará-la, segurando seu rosto gentilmente. "Nada disso é sua culpa. Você é a mãe mais dedicada que já vi. E Valentina sabe disso. Nós vamos vencer. Juntos." "Por que você está fazendo tudo isso?"
Por que se importa tanto? Perguntou ela chorando, vulnerável, precisando entender. Porque eu amo você, confessou ele. Simples, mas profundo, absoluto. Eu amo você e Valentina. Vocês são minha família, e eu protejo minha família. Natália o encarou, atordoada. Todas as barreiras que ela havia construído desmoronaram. Ela se jogou nos braços dele, chorando contra seu peito. Augusto a segurou firmemente, deixando-a liberar toda a dor acumulada. Eu também te amo, sussurrou ela, finalmente admitindo, entregando-se. Tenho tanto medo, mas te amo. Augusto a afastou suavemente e olhou nos olhos dela. Então, pela primeira vez, ele a beijou de verdade. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de compromisso. Um beijo que selou o destino deles. Quando se afastaram, ambos estavam chorando, mas eram lágrimas de alívio, de aceitação, de amor. 3 semanas depois, a decisão do juiz chegou. Fábio foi negado. O juiz considerou o histórico de abandono inadmissível e reconheceu que Natália era a única figura parental estável na vida de Valentina. Fábio poderia tentar visitas supervisionadas no futuro, mas apenas se demonstrasse mudança real. Era uma vitória completa. Quando Natália recebeu a notícia, ela caiu de joelhos e chorou. Augusto a abraçou, chorando também. Valentina, que estava brincando na sala, correu até eles. "Por que vocês estão chorando?" perguntou ela, assustada, confusa. "São lágrimas felizes, meu amor", explicou Natália, puxando a filha para o abraço. "Tudo vai ficar bem agora." E pela primeira vez em muito tempo, Natália realmente acreditou nisso. Tempos depois da batalha judicial, a vida na mansão havia encontrado um ritmo doce e harmonioso. Natália não morava mais como hóspede. Ela era parte da família, oficialmente. Augusto havia pedido sua mão em casamento em uma tarde tranquila no jardim, com Valentina segurando as alianças e sorrindo de orelha a orelha. Natália havia dito sim entre lágrimas de felicidade, realizando um sonho que nem sabia que podia ter. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, com poucos amigos próximos e Dona Amélia como madrinha orgulhosa. Valentina agora chamava Augusto de pai. Não porque alguém havia pedido, mas porque era isso que ele era. O homem que a buscava na escola, que ajudava com a lição de casa, que contava histórias antes de dormir, que a amava incondicionalmente. Augusto havia iniciado o processo de adoção e, em breve, legalmente, Valentina seria sua filha. A menina estava radiante. Ela desenhava constantemente. Sua última obra de arte, pendurada na geladeira, mostrava 3 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Abaixo, em letras tortas de criança, estava escrito: "Minha família". Natália havia crescido profissionalmente. Com o apoio de Augusto, ela voltou a estudar e fez cursos de gestão empresarial. Agora trabalhava em uma posição melhor, ganhando um salário que permitia sua independência. Mas ela não precisava mais lutar sozinha. Ela havia aprendido que aceitar ajuda não era fraqueza, que amar e ser amada era um presente, não uma dívida. Em uma manhã de primavera, Natália acordou antes de todos. Ela desceu até a cozinha e preparou café. Enquanto esperava a água ferver, olhou pela janela para o jardim onde Augusto e Valentina haviam plantado flores juntos no fim de semana anterior. As cores vibrantes dançavam com a brisa suave. Era uma visão de paz, de completude. Augusto apareceu na cozinha, ainda de pijama, os cabelos desgrenhados. Ele abraçou Natália por trás e beijou seu pescoço suavemente. "Bom dia, meu amor", murmurou ele, sonolento, mas feliz. "Bom dia", respondeu ela, virando-se para beijá-lo brevemente, radiante. "Você dormiu bem?" "Sempre durmo bem ao seu lado", disse ele, sorrindo com sinceridade. Valentina desceu minutos depois, pulando os últimos degraus da escada e correndo para abraçar os dois, cheia de energia e alegria. "Pai, mãe, hoje vamos ao parque?" perguntou ela, animada, cheia de expectativa. "Claro que sim, princesa", respondeu Augusto, levantando-a no ar e fazendo-a girar brincalhão e amoroso. Valentina gargalhou, o som mais bonito do mundo. Naquela tarde, os 3 foram ao parque. Brincaram, riram, tiraram fotos. Eram uma família, não por sangue, mas por escolha, por amor, por compromisso. Quando o sol começou a se pôr,
Eles sentaram-se em um gramado e observaram as cores pintarem o céu. Valentina estava sentada no colo de Augusto, Natália encostada em seu ombro. Era um momento perfeito. Simples. Precioso. Você é feliz? Perguntou Augusto a Natália, olhando para ela com ternura, querendo confirmação. Mais do que imaginei que poderia ser, respondeu ela, sorrindo, totalmente sincera e grata. E você? Completamente, disse ele, beijando sua testa, transbordando amor. Valentina os olhou com olhos grandes e curiosos. Vamos ser sempre assim, juntos? Perguntou ela, precisando de segurança, querendo promessas. Sempre, meu amor, para sempre, prometeu Natália, acariciando os cabelos da filha, firme e amorosa. Para sempre, ecoou Augusto, selando a promessa com um beijo na testa de Valentina, comprometido e verdadeiro. Eles voltaram para casa quando as estrelas começaram a aparecer. Dona Amélia havia preparado um jantar especial. Eles comeram juntos, conversando sobre planos futuros, talvez uma viagem de férias, talvez expandir a família no futuro, talvez apenas continuar aproveitando cada dia como um presente. Depois do jantar, Augusto levou Valentina para o quarto e leu uma história para ela. Quando a menina adormeceu, ele ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando-a respirar pacificamente. Seu coração transbordava de gratidão. Ele havia perdido Cecília. Havia passado anos em luto, mas agora entendia que a vida não termina com a perda. Ela se transforma. E às vezes, se você tiver coragem de se abrir novamente, ela te presenteia com algo ainda mais bonito. Natália esperava por ele no quarto. Quando Augusto entrou, ela estava na varanda olhando as estrelas. Ele se juntou a ela, envolvendo-a em seus braços. Obrigada, disse ela de repente, com a voz cheia de emoção, grata. Por quê? Perguntou ele, surpreso, curioso. Por não desistir de mim, por nos dar uma chance, por ser o pai que Valentina merecia, por me mostrar que eu também mereço ser feliz, explicou ela, virando-se para encará-lo, vulnerável, mas forte. Você sempre mereceu, Natália. Sempre, disse ele, segurando seu rosto com as duas mãos, olhando nos olhos dela com profundidade. E obrigado a você também, por me salvar da minha própria solidão, por me ensinar a amar novamente. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo lento e profundo que falava de tudo o que haviam passado e de tudo o que ainda viria. Quando se afastaram, Natália sorriu, uma expressão de pura felicidade estampada em seu rosto. Quem diria que um orfanato mudaria nossas vidas para sempre? Comentou ela, reflexiva, maravilhada. O destino tem seus caminhos, respondeu Augusto, sorrindo também, filosófico. Às vezes, quando você menos espera, a vida te dá exatamente o que você precisa. E era verdade. Augusto havia entrado naquele orfanato procurando fazer uma doação. Havia encontrado uma razão para viver. Natália havia deixado sua filha ali por desespero. Havia encontrado um lar e um amor que nunca imaginou possível. Valentina havia esperado no orfanato por sua mãe. Havia ganhado uma família completa. Eles eram 3 pessoas feridas que se encontraram no momento certo. 3 almas que se curaram juntas. 3 corações que aprenderam que mesmo depois da dor mais profunda, é possível recomeçar. É possível amar novamente. É possível ser feliz. Às vezes, o amor que procuramos não está no lugar onde imaginamos encontrá-lo. Está nas curvas inesperadas da vida, nos corações que se reconhecem na dor, nos sorrisos que renascem depois da tempestade. Porque no final, toda grande história de amor começa com uma simples escolha: a coragem de acreditar que ainda há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E quando você escolhe amar, quando escolhe recomeçar, quando escolhe abrir seu coração novamente, o mundo inteiro conspira para que você encontre exatamente o que sua alma sempre precisou. Este não é apenas o fim de uma história, é o começo de todas as outras histórias bonitas que ainda estão por vir. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. Sua presença aqui significa muito para nós.